Olá meninas, boa noite a todas. O material da nossa aula de hoje já apareceu para todo mundo? Sim. Perfeito. Então, gente, hoje é a última patologia, tá? A última aula teórica nossa. Amanhã eu vou deixar livre para vocês terminarem os cadernos de clínica médica e sexta-feira já será a prova, tá? Na última patologia nós vamos discutir um pouquinho sobre as anafilaxias, que é a última que falta para vocês completarem o caderno de clínica médica de vocês, tá? Então, senhores, anafilaxia também é conhecida como reação anafilática, tá? Tem esses dois nomes que vocês podem encontrar nas literaturas. O que seria uma reação anafilática ou uma anafilaxia propriamente dita? É uma espécie de alergia, uma reação alérgica, uma reação de hipersensibilidade do organismo, porém são reações alérgicas e de hipersensibilidade muito graves, tá? Geralmente elas são generalizadas, por isso que comumente nós vamos ouvir o termo anafilaxia sistêmica, que vai ser uma alergia gravíssima, que vai se espalhar para várias partes do corpo, tá? Essas alergias, essas anafilaxias, elas são potencialmente fatais. Então, nós trabalhamos muito com elas na urgência e emergência também, tá? Mas pode ocorrer em qualquer setor de trabalho, em qualquer especialidade pode ocorrer uma anafilaxia. Por isso que eu estou passando ela para vocês, que os pacientes que ficam internados em clínica médica, eles também tendem a, muitas das vezes, desenvolverem essas alergias, tá? Existem algumas medicações, alguns componentes, alguns elementos que podem desencadear essas reações de hipersensibilidade. O que é uma hipersensibilidade ou uma alergia, Maurício? É uma reação imunológica do corpo, tá? Um sistema de defesa do nosso organismo. Às vezes, não tem uma explicação muito lógica e bem definida ainda na literatura, que o sistema imunológico começa a combater micro-organismos, começam a combater substâncias. Quando ele tem essa sensibilidade exacerbada a algumas substâncias, alguns materiais, vai desencadear uma síndrome alérgica, que pode ser de vários níveis. Se isso for muito alto, se for potencialmente fatal, essa síndrome alérgica nós vamos passar a chamar de anafilaxia. Como eu disse para vocês, elas são a maioria das vezes sistêmicas, tá? Elas se espalham ao longo de todo o corpo. É diferente de uma alergia como, por exemplo, uma rinite alérgica, que afeta apenas o nariz ou a porção superior do trato respiratório. A anafilaxia não, ela vai ser sistêmica, vai atingir vários sistemas do corpo humano. Por isso que a gente chama ela de sistema. Elas vão produzir inicialmente, gente, sintomas respiratórios, onde o paciente ele vai sentir a sensação de estar sufocado, de ter perda de ar. Pode causar também um edema generalizado, que nós chamamos de anasarca, tá? E se esse edema chegar, por exemplo, na glote, nas vias respiratórias, ele tem um potencial de fatalidade maior. Por isso que se não for prestada uma assistência adequada, uma assistência imediata, rápida, juntamente com os cuidados de enfermagem de excelência, esses pacientes muito provavelmente poderão morrer devido a essa alergia grave, tá? E em alguns casos pode ter queda da pressão arterial, que nós chamamos de tensão arterial. Tensão arterial e pressão arterial é a mesma coisa, tá? Então, pacientes com anafilaxia, eles também, alguns deles tendem a ter uma crise de hipotensão, tá? Do nada, a PA ela começa a cair. Essa PA caindo, essa crise hipotensiva, pode gerar também perda da consciência, desmaio, que nós chamamos de síncope, tá? Os sintomas, gente. Os sintomas, por ser uma alergia muito grave, são variados, tá? Vai depender do que desencadeou essa crise anafilática. Em geral, é como se fosse uma alergia mesmo, bem parecida, tá? Mas muito mais forte.
Às vezes pode demorar a surgir os primeiros sinais e sintomas. Porém, quando eles surgem, eles já são bem agressivos, tá? Eles já começam a atingir uma grande extensão corpórea. A pele, por ser o maior órgão do corpo humano e o órgão externo, tá? O jeito que como vocês estudarem anatomia, senhores, o maior órgão do corpo humano é a pele. A pele não é uma estrutura básica, ela tem uma configuração de órgão. Ela é a mais afetada, tá? Por ela ser a maior e por ela estar mais exposta ao meio ambiente, aos micro-organismos e essas substâncias alergênias. O que são substâncias alergênias? Qualquer tipo de substância que pode desencadear uma crise alérgica, tá? Podendo evoluir para uma anafilaxia. Quase todos os casos nós vamos ver os primeiros sinais na pele, tá? Em 80% desses casos nós vamos ver esses sinais, esses sintomas inicialmente na pele. Posteriormente vai ser afetado outros sistemas internos e dependendo do sistema que for afetado, a sintomatologia vai ser diferenciada. Como eu disse para vocês, vai ter um caráter sistêmico porque vai atingir vários sistemas do corpo humano. Mas o primeiro vai ser a pele e depois vai atingindo outros. Vai se tornar muito grave quando atingir o sistema respiratório, tá? Mas, de maneira geral, independentemente do que causou, do que desencadeou essa crise anafilática, essa anafilaxia, os pacientes vão sentir prurido, que popularmente eles chamam de comichão, tá? Que pode se iniciar nas palmas das mãos, na planta dos pés, na região genital, nas zonas que tem mucosa, como por exemplo nariz, olho e a cavidade oral. Pode surgir também no ouvido. Prurido seria o primeiro sinal, o primeiro estopim que nós podemos começar a desconfiar que esse paciente está com uma crise alérgica, que é a popular coceira, tá? Prurido é a mesma coisa que coceira. Então ele do nada vai sentir uma coceira que pode ser um indicativo de uma alergia que pode se complicar e virar uma anafilaxia. Eles também vão sentir muito calor, tá? Devido ao sistema circulatório ser atingido por essa anafilaxia. Vão aparecer sintomas que o sistema imunológico está agindo, que nós chamamos de urticárias, tá? Ou eczemas. Nós temos urticárias e temos eczemas, que vão ser bem visíveis na pele. E eles também vão apresentar edemas, inchaços, que vão começar nos lábios, nos olhos, nas orelhas, nos genitais e em outras partes do corpo. Esse edema vai ser muito perigoso, muito fatal, que pode fazer com que esses pacientes venham a óbito se eles ocorrerem nas vias respiratórias, tá? O famoso edema de Glott, onde todo o trato respiratório ele vai ser obstruído. Então a pessoa também vai sentir dispneia e muitas das vezes ela vai culminar com uma apneia. O que é uma dispneia? Falta de ar, dificuldade para respirar. A apneia nenhuma passagem desse ar. Então na dispneia eu ainda tenho uma passagem pequena, então eu tenho que agir antes de ter uma dispneia. Eu tenho que evitar uma apneia, tá? Então basicamente são esses os sintomas. Vai variar dependendo do que desencadear, mas quase todos vão ter essa sintomatologia genérica. Aqui eu mostrei para vocês algumas fotos, tá? O que seria uma urticária, que pode ser distribuída ao longo de todo o tronco do corpo, tá? Uma dermatite, por exemplo, se a alergia for causada por uma substância tópica, um creme, uma medicação, pólen, qualquer tipo de substâncias que toque a pele externamente, pode desencadear uma reação alérgica inflamatória que nós chamamos de dermatite, tá? Elas são bem mais visíveis nas crianças. Essas dermatites, elas podem surgir de muitas coisas, até do látex das luvas que nós utilizamos. Infelizmente, existem profissionais da saúde que eles têm dermatite de contato com látex, tá? Então eles não podem trabalhar com luvas de látex, eles têm que utilizar outros materiais e como vocês sabem, muitas das vezes nós não temos à disposição esses materiais. Tem vezes que falta até a própria luva de látex, quanto mais uma luva de vinil, por exemplo, tá? Então é um pouquinho mais complicado para esses profissionais.
Também pode surgir edemas, como eu disse para vocês, edemas de membros, que nós vamos chamar de edemas periférico. Esse edema pode adentrar a outros sistemas e pode atingir o sistema respiratório, como por exemplo um edema de glote. Tá? A glote é essa cartilagem aqui. Tá? Aqui nós temos as cordas vocais e aqui nós temos a glote. Notem que quando eu não tenho nenhum comprometimento respiratório, nenhum edema na glote, eu tenho uma passagem efetiva de ar. Tá? Quando eu tenho um edema de glote, toda essa passagem é obstruída. Isso se torna difícil até para intubação, tá? Porque muitas das vezes a assistência vai demandar uma urgência e uma emergência tão eminente que esses pacientes vão precisar ser intubados, tá? Ou no hospital, se eles estiverem internados, ou a caminho do hospital, tá? E vocês vão ter que auxiliar nessa intubação também. Nós temos que ficar sempre atentos, principalmente nas medicações que nós vamos administrar. Alergia pode surgir de qualquer coisa, como eu disse para vocês, porque é uma reação de hipersensibilidade do sistema imunológico. Mas se vocês estão administrando medicações dentro do hospital, o paciente que está internado, vocês têm que ficar atento a todos esses sinais que eu mostrei para vocês, para poder intervir. Tá? Quanto mais rápido nós intervirmos nessa alergia, que pode culminar com uma anafilaxia, mais efetivo vai ser a assistência e menor risco de morte desse paciente. Tá? Além da morte, senhores, uma anafilaxia ela pode se complicar e virar um choque anafilático que nós estudamos nas hemorragias, tá? Que eu mostrei para vocês todos os choques. Então, uma anafilaxia também pode se culminar num choque anafilático. Ela vai se tornar grave e só vai se tornar choque anafilático quando essa alergia exacerbada, essa anafilaxia, atingir o sistema cardiovascular. Tá? Se ela atingir o sistema cardiovascular, ela vai desencadear um choque anafilático. Se ela não atingir, vai ser apenas anafilaxia. Tá? Vocês têm que ter em mente também a diferença entre um choque anafilático e uma anafilaxia. A alergia grave, anafilaxia. Essa alergia, junto com a sintomatologia e junto com os agravos inerentes a ela, atingiu o sistema cardiovascular, cardiocirculatório, já vamos chamar isso de choque anafilático. Tá? Vai ocorrer uma queda da pressão arterial, um aumento dos batimentos cardíacos, tá? Uma sensação de palpitação no paciente vai sentir. Posteriormente, vai desencadear sintomas neurológicos, que são os sintomas secundários, tá? Devido à diminuição do fluxo sanguíneo. Como eu mostrei para vocês, todo choque há a diminuição ou desvio do fluxo sanguíneo. Então, esses sintomas neurológicos secundários podem ser tontura, sensação de desmaio ou até mesmo a perda da consciência, como eu já havia mostrado para vocês. Os episódios de anafilaxia, eles são potencialmente fatais, como eu já falei para vocês, tá? Porque eles vão envolver sintomas e o sistema respiratório, o edema de glote, o broncoespasmo, pode envolver também o sistema cardiocirculatório e desencadear um choque anafilático, tá? E pode culminar também com uma parada cardíaca. Então, é muito perigoso um paciente desassistido com alguma reação alérgica. E nós não podemos subestimar nenhuma alergia, tá? Porque ela pode ser da mais simples à mais complexa e pode iniciar com um simples prurido, uma simples coceira. E isso ir se agravando até culminar com a morte do paciente, tá? O tratamento e a morte dele só vai ser causada se nós não conseguirmos administrar a nossa conduta o mais rápido possível. Tá? Quanto mais nós demorarmos a tomar uma ação e fazer o diagnóstico e suspeitar, mais risco de morte para o paciente. Quais são as causas principais? Como eu disse para vocês, tudo pode desencadear uma alergia, tá? Às vezes coisas simples do dia a dia, o sistema imunológico pode reconhecer do nada aquilo como um invasor e desencadear uma anafilaxia. Mas de acordo com a epidemiologia, nós temos alguns grupos que desencadeiam mais facilmente, tá? Nós temos muitas alergias alimentares, que corresponde de 33% a 34% de todas as alergias que culminam com uma anafilaxia. Daí todos os tipos de alimentos podem estar enquadrados aqui.
tá? Picadas de insetos, principalmente de abelhas e vespas, também podem desencadear. Tem gente que tem alergia à picada de abelha, de formiga, de vespa e de outros insetos, tá? Então essas simples alergias por picadas de insetos podem causar e desencadear também uma anafilaxia, que corresponde a 14% de todos os casos que nós temos descritos no setor de saúde. Medicamento, gente, como vocês já sabem, de acordo com o que vocês estudaram em farmacologia, causam muitas reações alérgicas, tá? Então, por isso que quando nós vamos administrar, nós temos que estar sempre observando e verificando e monitorando se não houve o aparecimento de nenhum sintomas desses, tá? Um minuto. Eu vi a tua mensagem agora, porque eu estava em reunião. Então, a senhora viu, dona Rita? Tem quase 1.000 litros de água e as crianças estavam tomando banho. Não, essas águas, a gente colocou porque tá todo mundo sem água. Então, Sim, dessa sim. forma, Dava pra pegar mais fácil, mas não entrar lá dentro, né? Eles entraram, tomaram banho lá dentro. Foi. Ainda à noite a senhora vê tá com sabão a água. Porque dava pra gente usar pra limpeza e tudo e tal. Entraram, dona Rita, eu vi. Eu vi. Eu fui pedir pra eles fazerem silêncio, eles estavam aí dentro. Limpinha, esse tanto. A senhora pode ver, tá com sabão a água. Por isso que eu mandei mensagem pra senhora, porque tá todo mundo com falta de água. Tá todo mundo sem água. E a água que tava caindo aí dentro justamente pra todo mundo Usar, fica mais fácil de tirar do que pegar lá de baixo, né? Mas quando fui ver, estavam tomando banho aí dentro. Por isso que eu mandei mensagem pra senhora. Eu vi agora que perguntando. Foi. Mas acontece. Foi. Sim. Sim, eu sei. Sim, sim, eu entendo. Por isso que o problema maior foi esse. Porque se tá todo mundo sem água, todo mundo tem que cooperar, ter consciência. Mas não foi isso que eu vi. Daí eu disse pra mandar mensagem pra dona Rita que eu acho que ela não tá nem sabendo de um absurdo desse. Se a senhora quiser conferir, a senhora pode ver, tá cheio de sabão a água. Voltando, senhores. Vamos lá. Então, os alimentos, os insetos e os medicamentos, tá? Qual que é o problema aqui? Nós sabemos que o brasileiro, na verdade, isso é um problema de saúde pública mundial, tá? Tem um péssimo hábito de se automedicar, tá? Existem medicações, principalmente as penicilinas, alguns anti-inflamatórios e alguns analgésicos, que são mais famosos por causarem essas alergias, tá? Mas, por exemplo, se a pessoa se automedica em casa, tem uma reação anafilática dessa, não tem como nós intervirmos a tempo, tá? Se foi no hospital, tudo bem, a gente observa os sinais e já começa o tratamento e toda a propedêutica para reverter essa anafilaxia, mas com automedicação em casa, infelizmente não tem, tá? E isso corresponde a um percentual grande, de 13 a 20%, dependendo da classe medicamentosa que nós formos utilizar. Daí vocês sabem que existem pessoas, existem pacientes ou vocês mesmos que utilizam classes mais simples, como o analgésico, mas tem outros que vão ao extremo, que utilizam até antibióticos por conta própria e de maneira deliberada. Isso é um risco muito grande, tá? Se eles tiverem esse tipo de anafilaxia. Pacientes que já conhecem as suas alergias, alguns deles que têm isso mais claro em crises mais graves, eles já têm um antialérgico em casa, tá? Prescrito. Por quê? Um dos fatores muito importantes a ser levado em consideração na anafilaxia, senhores, é que elas são genéticas. Tá? Elas podem sim surgir sem esse fator genético, porém, às vezes a gente carrega essa herança genética. Muitas alergias que os nossos pais têm podem ser transmitidas para nós mesmos ou para as próximas gerações. Tá? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Existem pessoas, gente, que têm alergia, por incrível que pareça, ao exercício físico, tá? Que são anafilaxias que
que surgem sintomatologias quando a pessoa faz exercício físico. Enquanto ela está se exercitando, ela tem formigamento dos membros, ela tem um inchaço, ela começa a ficar vermelha, ela aparece com esse prurido, tá? Isso pode ser muito grave. Já houve casos de pessoas que estavam malhando na academia e deram entrada no setor de urgência e emergência do hospital devido a uma anafilaxia com exercício, tá? Por isso que é aconselhado, antes da realização de qualquer prática de atividade física, que nós façamos uma avaliação médica antes de tudo, né? Principalmente com um cardiologista, porque nos exames que ele vai fazer, que ele vai solicitar, nós já vamos conseguir verificar, tá? A imunoterapia, que são aqueles medicamentos para pessoas que têm alguma doença imunossupressora, como, por exemplo, os pacientes que têm AIDS, os pacientes que são transplantados, pacientes que fazem uso de quimioterapia, no caso da oncologia, são medicações muito fortes, que atuam diretamente no sistema imunológico, tá? Então, eles também podem desencadear essas crises anafiláticas, fazendo o uso desses imunoterápicos. Tá? O látex, como eu já disse para vocês, das luvas e as transfusões de plasma são poucas, tá? É menos de 1% de todos os casos, porque quando quem faz a instalação de bolsas de sangue é o enfermeiro, tá? Então ele verifica todos os sinais antes, após, tem todo um protocolo, e se ele verificar qualquer alteração, ele já interrompe a passagem e esse sangue, tá? Mas pode sim ocorrer de mesmo o sangue sendo compatível, ter passado por todos os testes no setor de hemotransfusão do hospital, os pacientes desenvolverem uma alergia ou uma anafilaxia a esse sangue instalado, tá? Como eu já havia dito para vocês, tá? Praticamente tudo de substância ou de animal pode desencadear uma alergia e culminar com uma anafilaxia, senhores. Isso vai depender de sistema imunológico para sistema imunológico. E existem casos que não tem nenhuma causa identificada, onde a pessoa não sabe referir o que ela tocou, o que foi que desencadeou isso. Tá? Nós colocamos isso em nenhuma causa identificada, que corresponde a 19% a 37%. Então é muito grande. Porque nós mesmos e a maioria da população desconhecem os componentes, substâncias químicas ou objetos que desencadeiam a alergia. Tá? Nós só vamos descobrir quando a alergia já foi desencadeada. Tá? Em crianças, os pais geralmente já fazem esse controle e já conseguem observar os sinais. Porém, numa alergia mais simples, uma alergia mais branda, a sintomatologia tende a desaparecer na vida adulta. Já vocês acredito que seja do conhecimento de todos, existem muitos casos de crianças que eram alérgicas a determinado produto químico, a determinado componente, e quando eles amadurecem, o sistema imunológico ele amadurece juntamente, essa alergia deixa de existir, tá? Mas algumas delas não. Por isso que a alergia em criança é extremamente grave, porque a forma do organismo dela responder vai ser bem semelhante a um adulto, porém de uma forma mais exacerbada, um pouquinho mais grave. Então, se considera uma emergência pediátrica, uma alergia em uma criança, por mais simples que seja, tá? Então, basicamente, eu listei aqui para vocês as principais causas de alergia e de anafilaxia. Nos adultos, o que desencadeia basicamente mesmo são os antibióticos. Os medicamentos, na verdade, tá? E dentro dos medicamentos está os antibióticos, como eu disse para vocês, como as penicilinas. Tem gente que eu não sei como que consegue, que se automedica com penicilina, senhores, com bezetacil, vocês acreditam? E outros com anti-inflamatórios, tá? Que também podem desencadear essas anafilaxia nos adultos. Nas crianças, por elas serem mais sensíveis, muitas coisas podem desencadear, tá? Primeiro de tudo vai ser os alimentos, onde vai ser feitos os testes e a gente já vai saber, os pais já descobrem que a criança não se sente bem consumindo determinados tipos de alimento, como por exemplo, alimentos que são famosos por ser alergênico. O ovo, o leite, o trigo e o peixe, tá? São esses alimentos que geralmente as crianças desenvolvem alergia. Muitas das vezes, gente, não é nem o alimento propriamente dito, sim alguma composição dele.
especificamente proteína. Tem criança que ela não tem alergia a leite, ela só tem alergia à lactose, que é o açúcar e a proteína do leite. Então ela pode consumir um leite sem lactose. O ovo, a mesma coisa, tá? Ele não é alérgico a todos os componentes do ovo, e sim a albumina, que é a proteína do ovo. Infelizmente não tem como, eu desconheço particularmente um ovo que não tenha albumina, tá? Então tem que ser cortado do cardápio dele. O trigo, tem crianças que não têm alergia aos componentes do trigo, e sim a proteína do trigo, que é o glúten, tá? E o peixe, que é as proteínas inerentes a carnes brancas. Então, em crianças são mais causas alimentares. Nos adultos é mais causas farmacológicas no uso exacerbados de medicamentos. Os adultos vão ter crises ou alergias a alimentos, senhores, específicos, tá? Principalmente os frutos do mar. Geralmente os adultos eles têm alergia a frutos do mar. As crianças não, eles têm um grupo um pouquinho maior de alimentos a desenvolver essa alergia. Criança com alergia a ovo, gente, não pode tomar muitas vacinas, tá? Por isso que a gente sempre pergunta na hora da vacinação se a criança tem alergia a ovo, se tem alergia a leite, tá? Porque muitas vacinas são feitas a partir da germinação de ovos, então eles não vão poder consumir essas vacinas. Existe um procedimento que é extremamente perigoso e eles não fazem isso aqui. Eu na verdade não vi no Acre, tá? Eu sei que nos grandes centros são, que se chama de dessensibilização, tá? O que é a dessensibilização, gente? É identificado que o adulto ou a criança tem alergia a algum componente químico. Vamos escolher, por exemplo, um determinado tipo de medicamento. Esse adulto, essa criança vai passar pelo tratamento que nós chamamos de dessensibilização. Ele vai ser internado, vai receber doses desse medicamento ou dessa substância que causa a alergia dele. Logicamente, vai desencadear a crise alérgica. Nós vamos tratar isso. Nós vamos dar uma dose maior ainda. Vamos tratar a crise alérgica e isso vai ser até o organismo se acostumar e ele não mais desencadear uma resposta imunológica a essa substância, tá? Mas isso é muito perigoso e em casos específicos. Muitos médicos nem recomendam e nem fazem, tá? Porque vai que numa crise alérgica dessa a gente não consegue reverter. Mas existe sim esse procedimento. Quem quiser dar uma lida, é muito interessante o funcionamento e a biomecânica dele. Dessensibilização, o nome do procedimento. Vamos ao diagnóstico dessas anafilaxias, senhores. Até aqui deu para entender o que é e o que pode desencadear uma anafilaxia num adulto e numa criança? Sim. Perfeito. Agora vamos ao diagnóstico e ao tratamento dessa anafilaxia, tá? O diagnóstico vai ser especificamente clínico, senhores. Porque se eu observar todos aqueles sinais e sintomas, eu já sei que é anafilaxia, já sei que é alergia. Não vai dar tempo de fazer exames, tá? Então, nós temos que agir na hora. Aparecer os primeiros sintomas, nós já vamos ter que agir. Então, o diagnóstico é fechado clinicamente, observando a história do paciente, que ele vai referir, eu tenho alergia a isso e eu tive contato a esse componente que me causa alergia. Mais os sintomas que eu estou observando. O edema, a dificuldade respiratória, o prurido, a vermelhidão, os eczemas, tá? Tudo isso pode a gente utiliza para fechar um diagnóstico. Então, o diagnóstico de anafilaxia ele é clínico. Não existe exames para confirmar ou excluir a alergia no momento exato que ela ocorreu, tá? Até porque não daria tempo. Posteriormente, que foi revertido o quadro, o paciente já estiver estabilizado, o médico pode solicitar exames laboratoriais para confirmar o que já foi revertido, tá? Que são exames de histamina ou de tripase, que são exames de sangue, tá? Porque lá os histamínicos e as tripases vão estar aumentadas se a pessoa passou por alguma crise alérgica, tá? Mas isso é posteriormente apenas para confirmar. Enquanto estiver em crise, nós já vamos ter que agir. Não vai dar tempo de fazer exame nenhum, tá? A tripase entre a histamina e a tripase sempre é preferida pelos médicos.
Esses resultados desses exames, gente, demoram muito tempo, por isso que não daria tempo de observar os sinais, fazer a coleta de sangue, esperar o laboratório liberar para eu poder fazer o tratamento. Tá? Eu observei os sinais, já é feito o tratamento direto. Então, o diagnóstico é predominantemente clínico, apenas pela observação e pelo histórico do paciente. Fechei o diagnóstico, vou ter que tratar. Tá? O tratamento da anafilaxia, como eu já disse para vocês, tem que ser o mais rápido possível, porque elas podem causar a morte dos pacientes. A primeira linha de tratamento é o uso de adrenalina. Tá? É imediatamente administrado a adrenalina nesse paciente. Ou IV ou IM, preferível IM. Tá? Esse medicamento vai atuar muito rápido e às vezes nós vamos ter que fazer algumas doses, tá? O médico vai falar, aplica adrenalina agora de emergência e ele já vai ficar do lado, tá? Porque se a glote fechar, ele vai ter que intubar. Se o paciente parar, nós vamos ter que fazer a ressuscitação cardiopulmonar. Então, vocês vão administrar e o médico vai ficar acompanhando. Se não ocorreu nada disso, ele vai falar, ó, dá mais uma dose e vai ficar observando até que passe toda a sintomatologia, tá? Para isso, para que nós podemos fazer isso, vocês vão ter que monitorar muito rigidamente os sinais vitais e providenciar um acesso venoso, tá? Se precisar. Vocês lembram daqueles pacientes que eu disse para vocês que eles já têm históricos e eles têm muitas alergias? Isso já foi fechado, diagnóstico, há muito tempo. Esses pacientes que têm um risco muito grande e por qualquer coisa pode desencadear uma anafilaxia neles, eles possuem em casa um dispositivo que a gente chama de caneta de adrenalina autoinjetável. Tá? Então, ele teve a crise anafilática, ele já vai sentir, porque ele vai ver que vai faltar o ar, que ele ficou vermelho, vai sentir calor, vai sentir inchaço em casa, ele mesmo vai pegar essa caneta e vai pressionar, na ponta dela tem uma agulha, tá? E já vai dar uma dose de adrenalina intramuscular nele, enquanto ele vai para o hospital. Também tem essa possibilidade, tá? Mas no intra-hospitalar quem faz essa administração somos nós. Essa caneta já vem com a dose certinha programada pelo médico. É especificamente para esses grupos de pacientes que têm conhecimento e que tem muitas alergias envolvidas, tá? Porque tem gente que tem alergia a mais de 100 componentes químicos. Então, por segurança, por precaução e até mesmo para preservar a vida, pode ser prescrito e autorizado eles a terem essas canetas de adrenalina autoinjetável. Mas no hospital, quem vai administrar adrenalina somos nós, o técnico de enfermagem ou o enfermeiro. Qual é o nosso cuidado no hospital, senhores? Deu entrada com alergia ou com alguma anafilaxia, já prepara a adrenalina, que é a certeza que o médico vai pedir, tá? Então você já prepara a adrenalina. A adrenalina é uma medicação que ela não fica exposta, tá? E a gente utiliza também para ressuscitação cardiopulmonar. Então ela vai ficar sempre no carrinho de emergência ou no setor de urgência e emergência, tá? Então vocês já preparam. Para ser administrada na via intramuscular, geralmente a gente administra na coxa, tá? O mais rápido possível que vocês puderem. Vão providenciar também um acesso venoso periférico mais rápido possível, porque se precisar de adrenalina IV ou se necessitar de outra droga, algum outro antihistamínico, porque depois da adrenalina pode ser utilizado um antihistamínico, ou que vocês conhecem popularmente como antialérgico, tá? Antihistamínico e antialérgico é a mesma coisa. Isso vai ser administrado por via endovenosa, tá? Então tem que ter um acesso. Então administrou a adrenalina, já prepara o material para um acesso e já faça um acesso venoso periférico. Monitorem os sinais vitais de maneira mais rigorosa possível, tá? Porque qualquer momento esse paciente ele pode descompensar. Daí vai ser administrado outras doses de adrenalina e verificado se teve alguma complicação. Já deixem preparado e próximo o material de intubação, porque se o médico precisar intubar de emergência, já está tudo no lado dele, tá? E vocês vão ter que auxiliar também nesse processo de intubação, porque se o paciente não for intubado, não tem como fazer uma via respiratória de emergência, tá? Então é feito isso, se não, às vezes a glote edemacia tão rápido que não é possível fazer uma intubação. Então o médico vai fazer uma que nós chamamos de intubação retrógrada, tá? Ele vai literalmente fazer um corte na traqueia do paciente e colocar a cânula
de intubação direto nesse corte, tá? Posteriormente ele vai substituir isso por uma traqueostomia se for necessário, tá? O importante aqui é ter uma via aérea pérvia, porque se não foi possível pela boca, intubação orotraqueal que nós chamamos, tá? Ele pode fazer uma intubação retrógrada dessa, um corte na traqueia e inserir o tubo diretamente na traqueia para oxigenar o corpo. Tá? Então, todo esse material já tem que estar separado. A adrenalina tem que estar separada, o acesso periférico já tem que estar feito e o material para intubação também já tem que estar próximo a isso. Tá? Teve dúvida? Puxa o carrinho de emergência todo, porque vai que ele pare. Então, o carrinho de emergência também já vai estar ali do lado. Se o médico solicitar exame de... no caso que eu falei para vocês de histamina ou de trifase, vocês já podem fazer a coleta do sangue, tá? Porque já são exames sanguíneos. Então vocês também vão fazer a coleta de sangue e mandar para o laboratório. Mas como eu disse para vocês, isso é feito posteriormente, não é feito na crise em si, porque ela se configura uma emergência, tá? É mais grave do que uma urgência. Então, não vai dar tempo de coletar material para exame, muito menos de aguardar resultado de exame. Posteriormente, se ele solicitar, vocês coletem o material de exame e enviem para o laboratório. Vocês vão administrar também todas as outras medicações prescritas. Se ele prescrever anti-inflamatório e antibiótico, geralmente não vai ser, porque como vocês viram, anti-inflamatórios e penicilinas desencadeiam anafilaxia. Então, seria muito irreal ele prescrever um medicamento desse. Mas ele pode prescrever um antihistamínico, um antialérgico, tá? Para você ir fazendo a manutenção depois que foi revertido o quadro de anafilaxia. E monitorar a taquicardia, palpitação e dispneia, tá? Porque quando vocês administrarem adrenalina, o paciente ele vai sentir tudo isso: taquicardia, palpitação e falta de ar. É um efeito colateral da adrenalina. Mas isso é menos perigoso do que ele permanecer com a anafilaxia, tá? Então, por isso que é sempre escolhido entre o risco e o benefício salvar a vida do paciente com adrenalina do que se evitar as complicações dessa adrenalina, tá? Então, os nossos cuidados são rápidos e precisos, como eu expliquei para os senhores. Alguma dúvida, gente? Deu para entender o que vocês têm que fazer? E deu para entender que tem que ser muito rápido e preciso? Sim? Então, gente, existem outras coisas, tá? Bem mais grave, como matérias específicas que nós estudamos na disciplina de imunologia. Aqui, infelizmente, o nível técnico não tem imunologia, tá? Mas o geral, o básico de uma anafilaxia, tanto em clínica médica ou quaisquer que for o setor, porque eu disse para vocês que a anafilaxia pode ter em qualquer local, e também na urgência e emergência, é isso que eu apresentei para vocês, tá? Completem o caderno de clínica médica de vocês. Esse foi o nosso último assunto teórico e amanhã os senhores estão liberados para fazer os últimos ajustes e revisar se tem algum erro no caderno de vocês para poderem me enviar na segunda-feira. Sexta-feira já vai ser a nossa prova, tá? Então, revisem todo o material. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar que eu ainda estou respondendo os senhores, tá? Se não restam dúvidas, todos estão liberados por hoje. Boa noite a todos e até amanhã.